seja bem-vindo a mais um Quarta Capa, o programa que fala de livros. O Quarta Capa é uma parceria entre a UFPR TV e a editora da UFPR e entrevista os autores e tradutores da editora UFPR. No programa de hoje eu converso com Maria Lúcia Moro sobre o livro A Criança, a Matemática e a Realidade, de Gérard Vergniaud. Maria Lúcia é mestre e doutora em Psicologia da Educação, com pós-doutorado na Universidade de Genebra. Tem experiência na área de educação, com ênfase em psicologia educacional, sobre os seguintes temas: aprendizagem construtivista de conteúdos escolares, educação matemática, processos cognitivos e aprendizagem inicial da matemática. É professora titular do Departamento de Teoria e Fundamentos da Educação do setor de educação da UFPR. Olá, Maria Lúcia, tudo bem com você? Olá, Gilberto, muito obrigada, tudo bem pelo convite. Seja bem-vinda. Me sinto feliz de estar aqui. Que bom, vamos falar sobre essa tradução que você fez. Sim. É bastante interessante. Então, antes de você falar como foi o processo da tradução em si, eu acho que você poderia falar sobre o personagem, né, o autor do livro, que é o Gérard Vergniaud, que é a gente teve a oportunidade de recebê-lo aqui, né? Sim, na universidade, na ocasião do lançamento. Sim. E em outras ocasiões também. Bom, é uma alegria contar sobre o professor Gérard Vergniaud. Ele é uma figura marcante, já está com alguns anos de vida, 80 e poucos anos, mas ainda ativo. Ele nasceu no interior da França, não é parisiense. Ele nasceu num lugarzinho muito pequenininho, no Pays de la Loire, ali no oeste. E é marcante a carreira dele porque, finalmente, depois de várias opções diversas, ele acabou indo fazer em Paris o curso de psicologia. Ele é psicólogo. Ele não é um matemático. Não é um matemático, ele é psicólogo, fez psicologia exatamente na Paris 5, na Sorbonne. E dali, por várias circunstâncias, que quando ele conta a respeito, ele conta que ele é fruto das circunstâncias. A carreira dele não foi planejada, foi fruto das circunstâncias. Ele foi sendo levado. Foi sendo levado pelas circunstâncias. Ele acabou optando por fazer o doutorado e foi a Genebra e chamou a atenção de Piaget para os assuntos pelos quais ele tratava. O Piaget até ficou extremamente interessado no que Vergniaud tinha feito anos antes em teatro, sobre mímica. E estava interessado. Ele fez teatro, não sabia. Fez teatro como amador, mais ou menos profissional. E acabou que Piaget estava interessado em que Vergniaud fizesse uma tese de doutorado sobre a mímica, envolvendo a questão da mímica. Teatro e educação. Teatro e epistemologia, na verdade. É isso que eu entendi sempre. Acabou que não aconteceu isso, Vergniaud, por várias circunstâncias e opções, fez uma tese a respeito de como as crianças resolviam problemas de composição de encaixes, aqueles jogos de encaixes. Foi daí que ele ficou extremamente interessado nas formas, nos caminhos pelas quais, nas ações pelas quais as crianças se organizavam para resolver os encaixes. Bom, esse foi o Piaget como orientador dele. Sim. Aceitou daí a coisa e tal. Orientador de peso, né? Orientador de peso. Dali é que Vergniaud, por outras circunstâncias também, acabou se interessando pela matemática, que naquela época na França havia já forte o movimento da matemática moderna, e acabou se interessando pelo que se ensinava e como se compreendia a matemática na escola básica. Daí é que ele entrou no terreno da aprendizagem do ensino da matemática. Mas então ele quando ele foi estudar com Piaget, ele ainda não tinha envolvimento com matemática? Parece que não. Parece que não. Daí sim, é que a tese dele é dos anos 50, final dos anos 50, porque foi na década de 60, consolidando-se na década de 70, o movimento que Vergniaud organizou e foi um dos pilares, junto com Guy Brousseau, que é um excelente professor de matemática, matemático, que é o movimento da didática das matemáticas, que daí progressivamente, por meio de publicações e autores diversos, se difundiu na França. E efetivamente, a partir daquele ponto, na França, a contribuição deles
para a renovação do ensino da matemática básica foi muito importante. Então ele não teve nenhuma relação de docência com a escola básica no tocante à matemática? Ele De docência direta não, mas ele conta que por conta desses interesses todos, ele acabou indo ajudar a coordenação pedagógica de uma escola em Paris, e ele foi para a sala de aula para ver, trabalhar com os professores, para ver como os professores os problemas que os professores tinham de fazer as crianças gostarem da matemática, e a transformação de coisas um pouco indo além, a superação de aspectos da matemática moderna, para que as crianças tivessem exatamente um aprendizado efetivo da matemática. Sim, em resumo, o problema das dificuldades com o ensino da matemática não são só nossas. Não, são universais. E aí o Vergniaud foi fisgado pelo tema e nunca mais largou dele, Foi fisgado pelo tema no período em que ele ainda era professor em Paris 5, orientando dissertações, lá na França não é dissertação, é o mémoire de maîtrise, né? Sim. Mas teses de doutorado importantes, e daí sim ele foi afunilando no interesse seguinte: como que, no caso, começou com a matemática, mas depois progressivamente até hoje, ele acabou orientando trabalhos dedicados a como as criaturas resolvem problemas reais na ação em áreas diferentes. Daí, mas aí crianças também ou não? Criança, inclusive depois tem uma parte interessante do trabalho de orientação e de assessoria que ele fez, de como, por exemplo, profissionais técnicos resolvem problemas, têm um saber, um conhecimento e usam esse conhecimento no dia a dia para resolver problemas. É muito interessante isso, porque foi desse conjunto, então, que ele acabou sistematizando a proposição dele no que ficou conhecido como teoria dos campos conceituais. O livro dele foi publicado em 81, né, pela primeira vez? Teve várias, esse livro várias foi publicado publicações. Em 81, pela primeira vez, depois teve várias edições francesas, né? E apesar de todo esse tempo, a gente considera que é extremamente... Que ele ainda é atual. Antes de ser traduzido, de você fazer a tradução para o português, acho que foi 2011 ou 12, não me lembro mais a primeira edição, que ele já está na segunda. Exato. Ele tinha sido traduzido para que outras línguas? Para italiano. Russo, se não me engano. Russo também. E espanhol, castelhano. Tanto que antigamente a gente só tinha no Brasil circulando a edição em espanhol de uma editora, eu acho que de Barcelona, se não me engano. Ele já era lido antes da tradução. Antes da tradução, mas só se tinha a tradução em espanhol, entende? O original, para quem pudesse ler francês, e a tradução em espanhol. Daí mas foi traduzido para o russo e para o italiano. E para o espanhol. E para o espanhol. Bom, muita a gente no Brasil lê muita coisa em espanhol, né? Esperando que um dia, né? Em francês, em inglês, esperando que um dia venha a tradução. Essa é a importância das traduções, né? A importância da tradução desse livro. E aí eu entro nessa outra questão, Maria Lúcia, como é que surgiu para você a ideia de traduzir? Porque eu sei que você também teve docência, você foi docente, acho que ensinou matemática também na escola. Na escola, na antiga escola primária, eu ensinei matemática. Sim, mas de alguma maneira você teve experiência. Me interessei, por conta da minha carreira de estudos sobre Piaget, eu acabei me interessando especialmente a respeito do raciocínio matemático na criança, que foi um pouco um lado da minha tese de doutorado e depois do meu programa de pesquisa. Mas foi justamente quando eu conheci melhor o trabalho de Vergniaud em Genebra, quando eu fui para Genebra, em 88, porque antes eu via contar, sabia do livro, mas não tinha estudado ainda realmente. Mas você já ouvia falar dele? Ouvia falar. Em Genebra é que eu efetivamente me enfronhei... No teu pós-doutorado? No meu pós-doutorado, com o trabalho dele, para estruturar o meu programa de pesquisa posterior, que eu fiz lá em Genebra, para desenvolver aqui. Quer dizer, que eu imaginei, criei lá em Genebra para vir executar no Brasil. Em Genebra eu não fiz nada a não ser estudar e montar esse programa de pesquisa. Então foi aí que eu conheci o trabalho e me interessou especialmente... Você conheceu ele também ou daí só Eu fui conhecê-lo um ano depois no Brasil.
No Recife, quando houve um congresso latino-americano de psicologia do desenvolvimento, em 89. Foi quando eu sentei e assisti uma conferência dele para tentar entender teoria dos campos conceituais, porque não é fácil de entender. Daí é que eu passei a estudar mais sistematicamente para ele, porque a grande questão que Vergniaud nos traz, aliás, também há outros autores que fazem isso em áreas diferentes, mas no caso do ensino, da aprendizagem do ensino da matemática básica, é colocar no quadro da construção do conhecimento o papel importante do conteúdo específico. Coisa pelo qual Piaget não se interessou. Piaget era um epistemólogo. Da educação de uma maneira... Epistemólogo da lógica, da origem da lógica. Então, as especificidades de construção dos conteúdos não era assunto Piaget. Não era praia dele. Precisaram vir outros, entre os quais Vergniaud, para fazer avançar o que eu acho assim fundamental. Uma teoria que é extremamente rica, tocar para frente uma teoria, como a teoria do epistemologia genética de Piaget, tratando agora dos conhecimentos específicos, aquilo disciplinas. Que é disciplinas, exatamente, aquilo que é específico da matemática básica, dos conceitos que as crianças têm que dominar na escola. Quer dizer, na visão do Vergniaud, ele parte do princípio de que a criança não é realmente uma tábula rasa, né? Absolutamente. Ela está construindo um saber. Nesse ponto ele é muito mundo piagetiano. O quadro básico de Vergniaud é o construtivismo piagetiano. A criança vem com organismo, vem com estruturas orgânicas capazes de interagir com o meio e construir desde o início do período que Vergniaud chama, por exemplo, diferente de Piaget, perceptivo-motor, as estruturas de conhecimento da ação perceptivo-motora, que é quando começa a inteligência na ação, né? E depois, mas os específicos, quer dizer, onde estão as especificidades da epistemologia da natureza específica do conhecimento, do conhecimento da matemática, do conhecimento da linguagem, da estruturação, por exemplo, do sistema de escrita alfabética com o qual você lida para escrever e ler. Da noção de sílaba, né? De tudo, entende? Da natureza do conhecimento das ciências. Entende? E dos específicos que são ensinados na escola. Então, aí é que Vergniaud sistematizou onde estão esses específicos, quais são essas relações específicas que estão em jogo e como elas, a longo prazo, se constroem na escola. Como é que ele desdobrou a pesquisa? Ele ia para a escola? Ia para a escola, até onde eu aulas sei. De matemática? Isso, exatamente, Gilberto. Via a reação das crianças? Trabalhava com os professores, tanto que muitos dos orientandos dele, que fizeram esses trabalhos depois, eram professores de sala de aula, entendeu? Gente a partir da pesquisa dele se interessaram na sala de aula, exatamente, entendeu? Porque foram exatamente coletando dados inclusive em diferentes regiões da França. Com o tempo eles chegaram a criar uma rede de pesquisadores, de institutos, que hoje é consolidada, é grande, entende? E ele foi assim trabalhando e observando e estruturando a ideia dele de o que é essencial. O essencial é a criança efetivamente, onde é que está o cerne da coisa, a coisa em si, as relações. Os sistemas relacionais que definem a natureza, por exemplo, da adição e da subtração. Sim. Como é que a criança aprende esse conceitual? Como é que ela se relaciona com essa realidade? Com essa realidade que ela vai conhecer e que ela, por conta da cultura, da interação com todo o meio cultural, ela vai chegar a quantificar. Legal. Vai precisar quantificar. Então, partindo inclusive desde pequenininha, de quando a criança lida com o que Vergniaud muito bem diz, com a grandezas, a qualidade das diferenças, para depois quantificar estas diferenças. Então, a realidade está cheia disso, né? Está cheia disso. Então, por exemplo, você é mais alto que eu. Sim. Então, eu sou mais baixa que você. Essas relações. Então... Podemos continuar essa parte no segundo bloco. No segundo bloco. Tá ok. Você está assistindo ao Quarta Capa e a gente já volta.
Quarta Capa de hoje eu converso com Maria Lúcia Moro sobre o livro A Criança, a Matemática e a Realidade, de Gérard Vergniaud. Bom, Maria Lúcia, a gente estava falando do ponto de vista de onde parte o Vergniaud, né? Ele quer saber como é que as crianças justamente, se relacionam com a realidade e aprendendo conceitos matemáticos. Conceitos matemáticos, relações que estão na origem da matemática da quantificação, né? Então, por exemplo, relações, aquele exemplo que eu comecei a dar, Gilberto é mais alto que a Maria Lúcia. Então, Maria Lúcia é mais baixa que Gilberto, né? Que tipo de relação é essa? Que as crianças são capazes de entender, mas o mais alto, mais baixo, mais baixinho. Desde pequenininha a criança é capaz até de fazer a gradação disso. Sim. Mas daí começa assim e depois começa a ver a quantificação dessas diferenças em termos de medidas quantificadas. Então, daí é que ele parte para a ideia de trabalhar com o número como medida. O número, Gilberto tem 4 centímetros mais que Maria Lúcia, né? A medida dessa diferença são 4 centímetros, daí eu quantifico. 4, daí é que entra. Então a ideia é muito interessante, essa perspectiva do número como medida, para progressivamente a criança realmente atribuir significado ao número, as diferenças de quantidade, as diferenças em termos de aqui eu tenho 4 e ali eu tenho 3, então aqui tem 1 a mais, então ali tem 1 a menos. Porque isso é uma coisa aparentemente simples, mas na escola não é muito trabalhado. Então, essa é a perspectiva. Você sabe que quando eu estava preparando a nossa entrevista, eu me lembrei da Emília Ferreiro, porque eu teve uma época que li bastante, quer dizer, a ideia é que ela diz assim, a criança não é mesmo uma tábula rasa, ela está construindo uma ideia da linguagem, de sílaba, de letra, de palavra, né? Quer dizer, o Vergniaud faz algo mais em relação à experiência com a questão matemática. E, no fundo, é a questão das estruturas, das relações que compõem estruturas que dão a especificidade a esses objetos de conhecimento. Sim. Então, por isso como é que ela vai fundamentando aquilo? Por isso que ele diz que é importantíssimo trabalhar essas relações, porque as crianças são capazes de progressivamente fazer esses cálculos relacionais. Que é o exemplo que eu te dei agora há pouco, você é mais alto que eu. Sim. Que são cálculos relacionais, então isso é fundamental para fazer. E daí que no resto do livro ele explica essa ideia dos tipos de relações que existem e explica especialmente daí a partir disso como se conceber os conteúdos básicos da matemática na matemática básica. Adição, subtração, multiplicação, divisão, as 4 operações clássicas, que na verdade são sistemas estruturais, as estruturas aditivas, que abrangem todas as formas de adição e todas as formas de subtração. Ele identificou classes diferentes de problemas de estrutura aditiva. E na multiplicação, ao mesmo tempo, todos os tipos de problema multiplicativos que abrangem a divisão também, que é outro plano. Então, as estruturas aditivas, que na verdade têm um status anterior de compreensão, e depois as estruturas multiplicativas, o que resolve, por exemplo, o essencial da matemática dos primeiros anos. Se as crianças saíssem trabalhando isso, daí a ideia de quem tem o campo conceitual das estruturas aditivas, o campo conceitual das estruturas multiplicativas. A ideia de campo conceitual aqui no final do livro ele explora um pouco, que neste livro há outros trabalhos de Vergniaud traduzidos para o português em que se explica campo conceitual. Mas, na verdade, ele diz que para você dominar o conhecimento, tem que haver um empenho em 3 pontos, é um tripé. Uma situação-problema, só vai ter significado um conhecimento se você usa para resolver problemas em qualquer área. Um sistema de invariantes, que são o sistema de organizações e relações que dão sentido, significado operatório a isso, e um sistema de significantes, que são as representações. Daí é que entra a importância de se trabalhar sempre a representação dessas relações na matemática, sob as mais diversas formas, desde o desenho até gráficos, até... Bom, aí nessa perspectiva, a ideia de que a matemática é difícil ou é fácil,
Como ela fica, né? Ela, Se a gente olha a matemática como uma construção, como algo Ela é histórico na vida de uma criança e também de nós adultos, assim como a linguagem, a gente vê a questão do fácil e difícil de maneira diferente. Eu imagino completamente, porque há dificuldades. Se você colocar uma situação, um problema com relações às quais aquela criança de 7 anos, por exemplo, não tem ainda condição de estruturar, por quê? Porque ela ainda não estruturou os sistemas anteriores que dão base para isso. Ela não chegou ali ainda, mas quando for lá aos 12 anos, por isso que o Vergniaud diz assim, a criatura só vai, o tempo todo do ensino fundamental na França, o ensino básico, e mesmo depois, o tempo todo vai se estar trabalhando com essas estruturas aditivas multiplicativas em patamares cada vez mais complexos. Daí tem a álgebra. Sim. O que é a álgebra, né? É você trabalhar com sistemas de relações, com representações. Então, se você tem essa base, a álgebra passa-se. Isso, a professora Maria Tereza Soares, da Universidade, também sabe explicar melhor do que ninguém, muito melhor que eu, passa-se naturalmente, sem dificuldade, da aritmética para a álgebra. Tá? Aí e a matemática fica linda. Sim, ela fica linda, mas ela aterroriza muita gente, né? Tem sempre esse mito e tal. Mas só se serve de consolo, quer dizer, na linguagem não muda muito, né? Não. Todo mundo acha que escrever ou falar é mais fácil porque você já aprende a língua materna, mas as dificuldades da educação são muito parecidas. Aí eu remeto a questão brasileira mesmo, né? Porque se o Vergniaud escreveu esse livro é porque tinha problemas na França. Sim. Né? Aí eu fiquei pensando, quem é o interlocutor privilegiado desse livro? Né? O livro está publicado já há alguns anos, já teve reedição, né? Até é bom comentar para quem assiste a gente que é um livro que já tem uma segunda reedição, né? Na segunda reedição de 1000 exemplares, que para um livro feito por uma editora acadêmica é um volume acadêmico. Muito bom. Mas assim, qual é a repercussão da interlocução do livro, né? Dos leitores, dos professores? Porque eu fiquei pensando, quem é o interlocutor específico desse livro? É o pesquisador? Sim, é o pesquisador também, claro, mas antes de mais nada é o professor. Esse livro o professor foi feito da escola básica. Da escola básica. Esse livro foi feito na França para professor. Certo. Quando eles fizeram. Claro que para o pesquisador também. Então, para o professor, trabalhar esse livro quando e aonde? O tempo todo, mas sobretudo na formação dele. Então, para os formadores de professores. Sobretudo numa formação de uma visão conceitual diferente. Exatamente. Na formação específica desse profissional professor, entende? Da escola básica, em que, e essa é uma preocupação minha que eu vejo que cada vez a gente se assusta mais no estado atual das coisas, sim, que o professor, quando ele vai ensinar matemática, com que experiência ele vem? Ele vem com aquela experiência dele ter aprendido matemática na escola. E às vezes traumática, né? Traumática e que aprendeu a quê? A dominar os algoritmos. Não a entender, a dar significado às relações. Que são fundamentais. Que é o bonito da matemática. A dominar o algoritmo, qual é o caminho para eu resolver esse problema. Nesse problema aqui, o professor dá um problema lá, a criança... E o professor já vai dizendo, quanto você vai usar aqui? É conta de mais, de menos, de... Isso até hoje existe. Sim. Então, esse professor vem com essa experiência de escola dele e na formação dele isso não é mexido, isso não é questionado. Então, para mim, o crucial, o professor, de qualquer área, em matemática, no caso... Era isso que eu ia complementar. Ele tem que ter elaborado o conhecimento que ele vai... que ele vai trabalhar com a criança. Mas você Sem falou... ele ter entendido Claro. isso, como é que ele vai fazer a criança entender? Pois é, mas aí quando você fala que o Vergniaud avança nos estudos piagetianos, porque pega a disciplina, eu fico pensando na questão educacional brasileira, que às vezes as primeiras séries, a escola básica, às vezes a formação desse professor ela é muito, às vezes, geral demais para atender especificidades. Mas exatamente, né? Mas aí está a formação do professor. Sim. Tem que ser, no nosso caso, completamente, na minha opinião,
completamente reformulada. Tem que ser outra coisa se a gente quiser um profissional com competências que dê conta entre outras coisas, disso também, no caso da matemática. Como é que ele vai elaborar, como é que, sem ter ele compreendido o conceito, como é que vai fazer a criança compreender? Sim. Eu acho que qualquer um de nós teve experiências disso na escola. Eu me lembro de uma que sempre repeti para os meus alunos, é anedótico já. Eu me lembro que foi aos 11 anos de idade, e eu era boa aluna na escola primária, eu tirava 10 sempre. Aos 11 anos, estava quase entrando no ginásio, foi que eu entendi por que 3 vezes 5 era 15. Por Sim. quê? Por que 3 vezes 5 são 15? Quer dizer, você estava madura daí para entender isso, mas a assim, escola podia ter de repente estourou na cabeça, eu me lembro exatamente até das circunstâncias, sem mais nem menos, e foi que eu entendi, quer dizer, a significação dessa relação. Claro. Daí não há problema na matemática. Ela é absolutamente interessante e é fundamental na nossa vida, para o nosso desenvolvimento de conhecimento, claro, né? Para a nossa vida crítica e para a gente resolver problemas do dia a dia. Sem dúvida. O tempo todo. Dúvida. Eu sempre vi, pensando na minha área de formação, que acho que essa falta muito ainda a formação específica, né? De disciplinas específicas para os professores que vão para a escola básica. E de domínio de conteúdo, porque eles vêm hoje, né? Você veja, é um círculo horrivelmente vicioso hoje, Sim. porque o professor vem de uma escola em que ele vem com conhecimento precário em todas as áreas, e ele chega na universidade para se licenciar, Sim. e ali, com grandes exceções, honrosas exceções, graças a Deus, não vamos Sim. também dizer que esse conhecimento não é devidamente trabalhado como conhecimento que ele vai ensinar. Conhecimento para ele e o conhecimento que ele vai ensinar. Lúcia, infelizmente, nosso tempo está quase acabando. Eu queria que você me falasse rapidinho uma curiosidade. No prefácio da edição portuguesa, o Vergniaud fala que nós temos que ler cada vez mais e reler o Vygotsky e o Piaget, né? Isso. Ele foi orientando o Piaget, mas ele também explorou Vygotsky em algum momento. Estudou Vygotsky bastante, e ele coloca Vygotsky no contexto da teoria dos campos conceituais ao enfatizar o papel da função simbólica, sim. do sistema de representações, que é um dos pés do tripé, não é? A importância de você trabalhar as representações, porque você precisa, em qualquer área, Sim. usar as representações, mas usar com significado. Claro, claro. Ele não exclui, né? Eu achei legal essa aproximação. Ele dá valor a Vygotsky exatamente porque a contribuição, inclusive eu acho que a coisa fundamental que Vygotsky nos traz ainda, que ainda é válido, a questão do papel dos sistemas simbólicos. Do simbólico, né? Lúcia, muito obrigado pela entrevista. Olha, foi eu muito que agradeço, bom conversar com você. Fiquei muito feliz de vir. Infelizmente a televisão tem tempo, a gente precisa acabar. Ok. Tá bom? Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O livro A Criança, a Matemática e a Realidade você encontra na livraria da editora UFPR, no saguão do edifício Dom Pedro II, no pátio da reitoria. Se você estiver fora de Curitiba ou preferir, acesse o site editora.ufpr.br ou o site de qualquer outra livraria virtual em que você encontre o livro. O Quarta Capa de hoje fica por aqui. Obrigado pela presença e até o próximo livro.